Fala família, vamos falar sobre um dos jogos mais famosos e influenciados da franquia ultimamente. Este é o fim do Velho Oeste e o cansaço de um herói. Sim, tropa, estamos falando sobre Red Dead 2, criado pela Rockstar Games em 2018. E sem brincadeira, é um dos jogos com a história mais top e emocionante que eu já vi. O game passa lá na década de 1899, 1900 e é tipo uma pré-história do primeiro Red Dead, que foi criado em 2010. A gente acompanha o fim de uma gangue chamada Vanderlide e o foco todo no Arthur Morgan, que é o personagem super complexo diferente do John Marston, que é o primeiro e principal do primeiro jogo do Red Dead. E sim, o Arthur é muito mais diferente do que o John, porque o Arthur é mais calado, mais pensativo, e a parada dele é viver o fim de uma era com muito mais peso filosófico e emocional. Mas trocando de assunto, para a gente falar sobre o Red Dead, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o mundo. Não é apenas um mapa, gente, é um universo. A Rockstar se superou muito, fazendo algo surreal, criando algo tão vivo que você sente o cheiro da pólvora, o vento no rosto, a ambientação surreal, as florestas densas, as montanhas nevadas, os pântanos misteriosos e as cidades pulsantes. E tudo isso, mano, com um nível absurdo do detalhe. O gráfico é absurdo desse jogo, o detalhe, mano, é surreal, não tenho o que falar muito mal desse jogo. Tipo, não tem mal o que falar, esse jogo é perfeito para quem quer um jogo de história mais elaborado, que você gosta de se envolver com um jogo. Mas voltando ao nosso papo, cada cantinho desse mapa tem uma história para contar, uma surpresa para mostrar, e você não joga Red Dead. Simplesmente você vive o Red Dead. É fácil você se perder por horas se explorando, caçando, pescando, cumprindo ordens ou simplesmente observando um pôr do sol digno. Agora a gente vai falar sobre a questão da gameplay, que a Rockstar mais uma vez acerta perfeitamente nesse ponto da gameplay, como ela sempre faz. Ela não precisou necessariamente reinventar a roda, mas ela trouxe um melhoramento do que já era bom, que ficou muito melhor. Trouxe uma mecânica de tiro muito satisfatória, com um peso e uma sensibilidade que faz sentir cada disparo. A questão das caças, onde você pode rastrear animais, usar iscas, abater as presas, esfolar, tudo muito realista. Montar no cavalo, você parece que realmente está andando num cavalo, algo que muitos jogos tentaram fazer isso e não saíram tão legal essa mecânica. Cada cavalo tem sua própria personalidade, você cria um laço com ele. Você tem muito mais outras coisas pra fazer, tipo assaltar trens, participar de duelos, se gosta de jogar um poker também tem como, ajudar estranhos em missões secundárias, tudo se encaixa na narrativa. Então mesmo você, geralmente muitos jogos que tem side questions genéricas, que nem necessariamente fazem parte do jogo, nem cita alguma pessoa do jogo, no Red Dead você já tem isso, histórias que você não obrigatoriamente precisa fazer, mas se você quiser elas dão um complemento a mais na história. Além de ter um gráfico que é um absurdo pro ano que foi lançado, ao tempo, e ainda até hoje é um dos jogos que tem uma qualidade gráfica e atenção nos detalhes absurda. Por exemplo, sujeira nas roupas você consegue ver, reflexo na água de uma maneira nítida, a forma da luz, como ela passa por exemplo, pelas folhas das árvores. É um jogo que foi lançado há anos, que muitos hoje em dia não conseguem trazer essa mecânica. Tudo muito bem detalhado. Tem uma trilha sonora muito boa que ajuda muito durante a jornada. Músicas, elas se encaixam perfeitamente em cada momento, intensificando a emoção das cenas, te transportando para o Velho Oeste. As canções. Rapaziada, o que adianta falar de Red Dead Redemption se não termos um personagem principal? E o nosso personagem principal nessa história é nada mais nada menos do que Arthur Morgan, um personagem aclamado pela mídia, pelo público, e que com certeza fez muitos chorarem. Arthur Morgan é nada mais do que um anti-herói, fora da lei. Uma frase muito impactante dele é a seguinte frase: somos homens ruins numa sociedade que não nos pertencem mais. Não é à toa que eu estou vestido dessa bandana e esse óculos aqui.
o óculos com certeza totalmente fora de época e a bandana comuns nos assaltos que Arthur Morgan fazia, junto com a sua gangue, a gangue Vanderlande, liderados por Dutch e Hosea. Hosea sendo o segundo membro mais velho da gangue, apenas atrás do criador da gangue, Dutch Vanderlande. Simplesmente esses dois tiveram um papel fundamental na história de Arthur Morgan, desde os princípios, desde o início. Eles foram simplesmente os mentores do Arthur. Isso, infelizmente, o jogo não mostra, deixa a gente bem raso em relação a isso. Mas, obviamente, o pouco que a gente conhece sobre Dutch e sobre o Hosea, a gente cria uma afinidade bem alta sobre esses dois personagens. O Hosea, como um pai de Arthur Morgan, praticamente, junto com o Dutch. Só que o Hosea era um cara já mais de certa idade, e ele já viveu mais do que o Sr. Dutch, que também não era nada novo, mas também não era nada velho. O Hosea viveu mais do que o Dutch, sabia mais os caminhos da vida, e tem uma diferença entre os dois. Que o Dutch era o líder da gangue, mas o Hosea era o mentor de toda a gangue Vanderlande. Porque se o Dutch fosse consumido pelas emoções dele, simplesmente a gangue deixaria de existir no primeiro dia. E o Hosea, ele estava lá para impedir que o Dutch fazia certas besteiras. Enfim, conhecemos essa gangue e o Arthur no início do jogo, desculpa pelas palavras, massacre de Blackwater, uma missão que não é jogável. A gente não sabe de muita coisa que aconteceu. A única coisa que a gente sabe mais ou menos que aconteceu é que Dutch e uma certa parte da gangue foram pegos de uma emboscada, e o Arthur e o Hosea estavam fazendo um golpe de estados de casas imobiliárias, gerando mais ou menos um lucro muito alto, entendeu? Só que o lucro do barco, que o massacre de Blackwater com o Dutch, eles estavam atrás de um barco que tinha, se eu não me engano, 150 milhões de dólares na época, que, convenhamos, já era muito dinheiro. Só que acabou que deu errado, porque teve um rato, sim, um envolvido não, desculpa, e sim um X9 na gangue, avisando para os policiais da época, os Pinkertons, gravem esse nome, tem um papel muito importante na história, os Pinkertons, que acabaram que, infelizmente, fizeram o que fez. E uma curiosidade sobre esse massacre de Blackwater é que Dutch teve que matar uma criança sangue frio, uma jovem menina, e isso a história conta mais no final. Enfim, pós o massacre de Blackwater, a gangue fugiu para as montanhas, e aí sim, nós começamos a nossa jornada com Arthur Morgan e podemos jogar com o personagem. A partir daí, pode-se dizer que é o início do fim. O início do fim. Pós fugir pelas montanhas, a cidade, conhecemos alguns membros da gangue. Os mais importantes que eu listei aqui foram Dutch, Hosea, Charles, Sage Adler, Cyan, Abigail, John Marston, Jack Marston, filho do John e da Abigail, Uncle, mais conhecido como Velho, entre outros personagens que não são de extrema importância. A partir daí, conheceremos uma cidade chamada Valentine, que aí realmente sim, foi o início do fim, onde o Arthur Morgan, nosso personagem principal, acaba pegando tuberculose em uma dívida que ele tinha que cobrar de um personagem não tão importante, mas sim, é meio que ele não era importante, acabou virando importante, porque ele estava com a tuberculose e acabou transmitindo tuberculose para o Arthur. E uma personagem realmente bem principal na história é a Mary Linton, a amada e a mulher de Arthur Morgan. Infelizmente, os dois nunca puderam ficar juntos, e o Arthur Morgan nunca teve essa sensação de casar, de ter filhos. Enfim, vamos direto ao assunto, a conclusão da história de Arthur Morgan, que na última missão, chamada Sangue, Morte e Redenção, do capítulo 6, o jogo é dividido em 6 capítulos e epílogos, na verdade. Na missão do capítulo 6, Arthur Morgan se vê contra toda a gangue, menos John Marston, que foi deixado para os lobos mais de uma vez durante Dutch, no seu reinado absoluto, junto com Michael Abel. Que nessa história, o nosso rato era Michael Abel. Sim, Michael Abel era o nosso rato. E nem toda a gangue ficou contra o Arthur, perdão. Não só John Marston, mas como Sage Adler ficaram ao lado de Arthur Morgan, porque
Eles sabiam que o Dutch já tinha se perdido, já tinha completamente perdido todo o controle de si mesmo e da gangue. E o Michael, eles sabiam que o Michael era o rato e que realmente não prestava. Não era com o Michael prestar. Não era um homem de boa ainda. Na última missão do jogo, Sangue, Morte e Redenção, traz o final, dependendo do final que você fizer, honra baixa ou honra alta. O final perfeito, que pra mim é o de honra alta. Senhores, não tem como. No final do jogo, você simplesmente, com honra alta, obviamente, você infelizmente perde seu cavalo. Sim, no final do jogo perdemos o nosso cavalo. Ah, mas ele é só um cavalo. Se você tá com seu cavalo desde o início do jogo, lutou para conquistar ele, você vai criar um carinho como você criou com alguns personagens que morreram e com o nosso mano Arthur Morgan. Enfim, na última missão nós perdemos nosso cavalo e o jogo nos dá duas opções. Seguir o John Marston na hora de fugir ou pegar o dinheiro que era da gangue. Bom, se você fez um final com honra alta, acho que faz total sentido você seguir com o John Marston e abandonar o dinheiro da gangue. Até porque eu acho um final bem melhor do que você pegar o dinheiro. Se você seguir com o John Marston, que foi o meu final, que o final pra mim que é o certo, você segue com o John Marston, você manda ele fugir, ele acaba fugindo, conseguindo fugir das autoridades dos Pinkertons e da própria gangue dos revoltados, vamos chamar eles assim, e que no final acabamos tendo um embate contra Michael Abel, e que o Arthur Morgan já estava bem ruim da tuberculose, só que mesmo bem ruim da tuberculose, o nosso personagem principal, Arthur Morgan, era um homem bem durão, e ele conseguiu derrotar, podemos dizer assim, o Michael Abel. E na hora que nós iríamos matar ele, o Michael, quem nos impediu de matar ele, Dutch, acaba salvando o Michael, deixando nós morrer. Mesmo o Arthur Morgan já teria mais ou menos uns 2-3 meses de vida só. A tuberculose dele estava bem ruim, bem avançada. Então, Dutch chega, salva o Michael e acabamos de ter uma das cenas de absolute cinema. Simplesmente, a gente deitado no nosso último suspiro de vida, nós vemos o nascer do sol com Arthur Morgan. Última vez que nós iremos jogar com aquele personagem no jogo. E, nossa, irmão, deixa eu falar, que cena perfeita. Perfeita aquela cena. Você tem uma história, um enredo bem completo de toda a história. E no final, ter aquela cena, entendendo que o Arthur conseguiu a sua redenção, sabe? Não buscando a vingança. Mano, porra, absoluto cinema. Aquilo ali é coisa de outro nível. Temos que bater palmas para a Rockstar por esse jogo perfeito que ela fez. Perfeito. E injusto de não ter ganhado o GOT de 2018. Mas aquela cena, voltando para aquela cena, fechou com uma trilha sonora perfeita. Uma história para mim perfeita pro Arthur. Bem fechada, bem um enredo totalmente certo. Eu acho que conseguimos entender o que o Arthur queria. Temos algumas frases bem impactantes do Arthur, de toda a história que ele vai contando, mas pra mim aquele final, eu acho que não tinha outro final a não ser feito isso. E como a ex do amigo meu dizia, enfim, terminamos. E sabe o que é isso? Red Dead Redemption 2.